Questão clássica que caiu no Enem de 2020, porém teve uma questão parecida também no ano de 2023. Que questão é essa? Exatamente o modelo onde ele conta uma história e pede para você analisar o gráfico que melhor identifica essa história que ele está pedindo. Por exemplo, aqui no enunciado, ele fala que vai encher essa garrafa de espumante em uma vazão constante. Ou seja, como se fosse uma torneira. E essa torneira, ela vai sempre estar constante, ela nunca vai aumentar ou diminuir a sua vazão. E a torneira só desliga quando chega exatamente nesse nível da garrafa. E ele pergunta qual é o gráfico que melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo. A primeira coisa que a gente precisa analisar é o formato dessa garrafa. Ela é dividida em dois formatos. O primeiro, a gente consegue ver que é um cilindro e depois ela muda para um tronco de cone, como se fosse um tronco de cone. Então, nesse cilindro, a gente consegue analisar que a largura vai ser sempre constante, independente da minha altura. Então, ela vai subindo, a minha altura vai subindo conforme eu vou enchendo a garrafa, constantemente. O que altera é quando ele chega exatamente no formato do tronco de um cone, porque a minha largura, ela vai diminuindo, ou seja, a minha altura vai crescer muito mais rápido. E o gráfico que melhor representa isso, analisando as alternativas, não é a alternativa A, porque ela é sempre constante, tá errado. Não é a alternativa D, porque é uma exponencial direto. E não é a alternativa E. Então, aqui na B e na C, nós temos uma constante. E depois, o que acontece quando ela chega no cone? Ela vai muito rápido. Então, aqui você consegue ver que é o gráfico de uma exponencial. E aqui você consegue ver que esse gráfico não corresponde a uma exponencial. É como se fosse o gráfico de um log, de um logaritmo. Que é por isso que a gente descarta a alternativa C, sobrando apenas como correta a alternativa B, que corresponde exatamente à história que a gente quer. Primeiro, a altura é constante, porque a minha largura no cilindro é a mesma para qualquer altura que eu estou. E depois essa altura cresce muito mais rápido, porque a minha largura do tronco de cone vai diminuindo.